Galera, o Boulos tá lascado, ele pode esquecer campanha política, pode esquecer cargo político, porque agora acabou de acontecer a gota d'água na sua campanha. Pois é, já aconteceu tanta coisa na campanha do Boulos que a gente pode falar que tinha um motivo para literalmente destruir a reputação do Boulos. Mas essa que acabou de acontecer foi literalmente o ponto-chave, sabe? Aquela coisinha que tava faltando para Boulos não se eleger e nunca se tornar prefeito de São Paulo. Pois é, acabou de acontecer agora. Então vamos lá que eu vou te explicar. Vocês sabem que a campanha do Boulos ela já passou por vários perrengues, né? Não por conta do Boulos, que o Boulos sabe bem como lidar com o povo, pelo menos melhor do que o Ricardo Nunes, mas sim por conta dos seus aliados. Como assim, Alessandra? Você apoia o Boulos? Não, não apoio o Boulos, não acho que o Boulos é um candidato bom, mas eu acho que praticamente os candidatos que estão aí do lado de Boulos conseguem lascar com a vida dele. Exemplo, a própria vice que vai lá e curte um post contra o Guilherme Boulos, outro, Janones que me aparece com um chicote no meio praticamente de um comício, nada a ver, e terceiro que tinha um vereador que estava envolvido com o PCC. Então daí você já fala assim, pô, a situação não é boa não. Porém de todas as coisas, uma coisa é certa que atrapalha com a campanha de qualquer candidato e destrói por completo, e a gente sabe disso, que é quando a pessoa declara apoio para você, o certo é ela continuar com você até o final. A gente tá vendo isso com o Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, ele é mais sociável que o Boulos? Provavelmente não. Mas a gente tem do lado dele o Tarcísio e o Bolsonaro, que dão sangue e praticamente fazem a campanha do Ricardo Nunes deslanchar. Porém, do outro lado, que é o lado do Boulos, a gente tá vendo todo mundo jogando a campanha do Boulos para baixo. E para piorar ainda mais a situação, quem dizia que fazia parte da campanha e apoiava Boulos pulou fora. No caso, eu tô falando da Tabata Amaral. Vocês sabem que a Tabata no início ficou aquele negócio, não sei se eu vou pra essa campanha, mas agora ela acabou de soltar a bomba. E foi pular fora da campanha do Boulos. Ela deixou de declarar apoio? Não, ela simplesmente não apareceu em um dos eventos mais importantes que o Boulos tinha, sabe? Bem chegando agora no final das eleições, a Tabata não aparece num evento tão importante que ia ser significativo para a decisão da vitória de Boulos, ou pelo menos para ele conseguir grande parte dos votos que a Tabata Amaral tem. E adivinha só, o Boulos ficou com uma cara de tacho e literalmente foi humilhado em público por conta desse acontecimento. E para piorar a situação, o partido ainda enviou o vice da Tabata, que praticamente ninguém conhece, pior do que a Tabata e que não mudou absolutamente nada dentro da campanha de Boulos. Então o Boulos, agora, no final da sua campanha, além de não ter a presença do Lula, porque vocês sabem que o Lula tá aí praticamente com a cabeça quebrada, né? A gente pode falar que ele também não tem o apoio da Tabata. Então, resumindo, um tá doente por conta de ter caído e batido a cabeça e tá com traumatismo, teve um traumatismo craniano, e a outra simplesmente tá distanciando do PT e do PSOL. Mas a Tabata não é de esquerda? Não, galera, a Tabata ela é muito inteligente, pra falar bem a verdade. Sabe por quê? Ela tá vendo que ficar de esquerda militante não tá pegando tão bem assim. A Tabata tá tentando fazer uma coisa que todo mundo já imaginava e pensava. Tá querendo se afiliar ao centro, porque ela sabe que o centro, na sua grande maioria, pelo menos aqui no Brasil, teve vitória. Então ela tá tentando, de certa maneira, distanciar dessa militância para conseguir se eleger e conseguir ganhar mais público no Brasil. E acredito que seja por esse principal motivo que ela não apareceu na campanha do Guilherme Boulos. Porque temos o Boulos com o PSOL. Não existe nada mais militante, mais de esquerda do que o PSOL e o PT. Então, assim, obviamente ia pegar muito mal se o objetivo da Tabata é esse. Mas a questão é que Boulos foi humilhado em público, se lascou, porque depois desse tanto de humilhação que aconteceu, depois desse tanto de gente que não apareceu nos seus comícios, o Boulos praticamente agora está assinando seu atestado de fim de carreira política. Eu acredito que dos próximos anos não vão nem tentar botar o Boulos para ser candidato à prefeitura de São Paulo se ele perder dessa vez. Boulos, em vez de se tornar, na verdade, o que ele queria, o próximo Lula, está se tornando o próximo Haddad da história, entendeu? Então, assim, já era carreira política pro Guilherme Boulos, pelo menos se ele almeja ser presidente ou então ser prefeito de São Paulo. Mas o que vocês acham sobre isso? Põe nos comentários. Mas como eu disse pra vocês, quando a situação tá polêmica, ela continua polêmica e continua um caos total. E o exemplo disso foi em Goiânia, tá, gente?
Agora, no final do segundo tempo, saiu uma notícia que acaba com qualquer expectativa de todo mundo e praticamente é uma coisa simples, mas que gerou um furacão. Galera, o Fred Rodrigues, ele tá sendo acusado de falsidade ideológica. O que tá rolando, galera? Na hora que ele foi se inscrever para ser candidato, ele colocou que ele tinha, então, um curso de pós-graduação. Ou, não pós-graduação, na verdade. Um curso de normal superior, a gente pode falar assim, um curso superior. Mas, na verdade, quando foram analisar isso, quando a PUC abriu, que no caso a faculdade que ele tinha colocado, descobriram que parece que ele não terminou o curso, ele não concluiu o curso e ainda teria 200 horas para serem concluídas e ele não teria recebido o certificado, então, de conclusão do curso de Direito. E querendo ou não, isso acaba sendo um crime, tá, gente? Um crime de falsidade ideológica, segundo o artigo 350 do Código Eleitoral. Declara, então, né, praticamente que não pode, no caso, um candidato dizer que é uma coisa que não é. E vou te falar, a situação é tão grave que ele pode perder a candidatura, dependendo do que acontecer e o quanto a galera tá desempenhada praticamente para tirar o Fred Rodrigues da jogada. E com certeza não é uma coisa boa pro Bolsonaro, nem um pouco. Principalmente quando a gente olha que Goiânia, uma cidade tão importante, vai perder uma força de ter um candidato que seja bom. Mas pelo menos a gente pensa por um lado, não tem o PT sendo no segundo turno. Isso aí já é uma vantagem. Do lado a gente tem o Sandro Mabel, que é um centro-direita. E do outro lado a gente tem o Fred Rodrigues. Sinceramente, gostava mais do Fred Rodrigues do que o Sandro Mabel. Mas não acho que o Sandro seja uma opção ruim, não, tá? Uma opção até boa, tem o apoio do Caiado. Porém, uma triste decepção pro lado do Bolsonaro. Acredito que o Bolsonaro não estava esperando que isso viria agora na altura do campeonato. E bem no finalzinho, isso acontece. Foi quase igual o laudo do Pablo Marçal. Tá gerando agora um caos aqui em Goiânia. Um caos aqui em Goiás em relação a essa matéria que tá acontecendo. Pois é, mas tem outra coisa que tá sendo um caos. É nada mais, nada menos do que o depoimento, né, do governador da Bahia. Que foi falar de segurança, né, e acabou tomando uma. Bem, pessoal, assistam o vídeo aqui pra vocês entenderem do que eu tô falando, né? Ele virou e falou assim, porque político fica usando isso aí como pauta. E praticamente foi detonado depois das suas falas. Infelizmente, políticos oportunistas querem fazer desse tema sério um trampolim eleitoral. Usam suas mídias para espalhar terror com inverdades. Pode tirar. Governador, espalhar terror com inverdades. O senhor é um cara de pau. Governador, como muitas pessoas estão dizendo... Parafraseando o Capitão Nascimento do filme Tropa de Elite, o senhor é um fanfarrão. O senhor disse semana passada que estados como Goiás, Rio Grande do Sul estão com a mesma dificuldade. Mentira, governador. Para de mentir, com todo respeito, o senhor é o governador da Bahia, do meu estado, mas o senhor está com baratino, governador. Para de baratino, não tem nada, eu não sou candidato a nada, Vanessa não é candidata a nada também, não tem nada de proselitismo político. A gente fala a verdade aqui. E eu vou perguntar pro baiano que assiste o programa que ouve. Atenção, você da 100,5 FM, Rádio Ouro Negro. Você que nos acompanha aqui pela internet, também pelo YouTube. Você da Bahia. O que o governador, aliás, o que nós estamos dizendo há um mês sobre a insegurança. O que os outros veículos sérios estão dizendo sobre a insegurança na Bahia. São inverdades? São mentiras? Óbvio que não. Você, baiano, está seguro na sua cidade? Não venha com essa conversa, governador. Mais um baratino. Não adianta fazer vídeo. Fizeram até o pessoal com o punho cerrado. Força e honra, né? Imitando o Renato 38, foi. Segurança da Bahia só vai melhorar. Primeiro lugar, eu ainda tenho esperança com o secretário de segurança, que é um cara mais técnico. Vou dar um prazo. Mas se eu fosse governador, primeira coisa que faria é trocar o comandante-geral. Comandante-geral da PM. Coloca um cara sério, responsável, sem ideologia, que se é esquerdista. É difícil, né? Tô falando aqui algo meio que ridículo, porque é um governador do PT e eles agem integralmente com ideologia, ideologicamente. Então, não vai ter melhora. Não adianta comprar carro, viatura nova, não tem nem grana de combustível. Qual aumento real de salário para o policial militar na Bahia? Qual respaldo o senhor dará para o policial militar na Bahia? Por exemplo, digamos, o policial que uma operação num local perigoso e que mande para a cova outros marginais. O senhor vai dar respaldo para ele?
Vai dar coragem? Vai parabenizar a ação do policial? Difícil, porque o senhor é de esquerda, o senhor é desarmamentista, o senhor acredita que o criminoso, o bandido é vítima da sociedade. Essas ladainhas ridículas, esdrúxulas. Por isso que não vai ter segurança aqui no estado. Não adianta, não é política não, viu? Não é política. Eu não tenho candidato agora. Tô dizendo menos pior. Quem faz o 13 destrói a cidade, afunda a sociedade. Tô falando da realidade. Realidade, não tem aqui campanha política. A ACM Neto é outro, que gosta de falar, mas é outro esquerdista. Eu tenho opinião. A minha opinião é contundente contra a esquerda. Contra o marxismo cultural, que destruiu esse estado, destruiu várias cidades da Bahia, as pessoas que fizeram 13. E o senhor faz parte disso, o governador Jerônimo. Sem baratinho, Jerônimo, não adianta com essa conversinha aí, punho cerrado, força e honra. Oh, vai fazer o que? Vai chamar depois o Sargento Faur pra fazer o vídeo? Vanessa Moreira, conversa, e você acha que é baratinho do governador? Sempre, né, Timóteo? Esse cara não tem preparo sequer para ser governador. Um cara que conseguiu. Olha, é impressionante também. Vamos fazer uma pausa aqui, né, para elogiar a capacidade que o PT tem de pegar um secretário falido. Conseguiu colocar a Bahia nos piores índices de educação, porque ele foi secretário de Educação do Estado da Bahia. Cara, eu acho que isso é obra do PT, né? O PT, eu não sei, é um dom obscuro da esquerda, né? Ela consegue ver um cara ali que não faz nada, que é incompetente, aí ela olha e fala, perfeito, é aquele ali que eu preciso mesmo pra virar ministro, é aquele ali que eu preciso mesmo pra virar governador, é aquele ali que eu preciso pra virar sei lá o quê. Sempre é assim, né? Os caras que pertencem ao governo do PT, eles conseguem lascar com o país. Não sei. E tem outra coisa que eu acho uma palhaçada no Brasil. Literalmente, pra mim, é uma palhaçada. É a coisa mais ridícula, mais desmerecedora, mais inútil que a gente tem no Brasil. É o salário da polícia. Galera, em média a gente pode olhar aqui, dá uns 2 e pouquinho, que é o salário de policial. Ninguém, absolutamente ninguém iria arriscar a sua vida por 2 e pouquinho pra praticamente lutar contra um bandido. Ninguém. Se chegar na rua e perguntar pra qualquer pessoa, a pessoa não vai fazer isso. Então, assim, a galera que é da polícia tem muita coragem. Tem muita coragem de fazer isso e eu acho que tinha que ter um merecimento muito maior. Um salário muito maior e uma coisa que praticamente desse uma valorização muito maior pra esse povo. Coisa que a política da esquerda não faz. A política da esquerda põe policial como se fosse mauzão da história e põe bandido como se fosse vítima da sociedade. E a gente sabe que a situação não é assim. Um país que é certo sabe quem que é quem dentro dessa situação. Que na verdade a função do policial é proteger a população e ele faz isso e o bandido é quem destrói a população. Não tem essa praticamente que eles inventam. E ai, coitado do bandido, vítimazinha. Cara, isso é uma hipocrisia. E a mídia faz isso toda santa hora. Qualquer oportunidade que a mídia tem de colocar a polícia como ruim, eles tentam colocar. Isso aí é a coisa mais canalha que a gente tem na história, e principalmente nesses governos de esquerda. Pelo menos na época do Bolsonaro, a gente tinha uma valorização bem melhor para os policiais. Porém, agora tá um descaso, galera. Tá um descaso. E a mídia faz isso mesmo. E esse vídeo prova isso aqui. Deveria ser homem mata homem. Agora, naquele momento de exercício policial, ele era polícia. É verdade. O homem, naquele momento, estava agindo como polícia. Excelente. E este homem, naquele momento, estava agindo como o quê? Um bandido. Concorda comigo? Então, se eu for me valer dos 2 pesos e das 2 medidas, se eu tenho várias coisas relativas à vida daquele indivíduo, e naquele momento eu quero mostrar esta coisa, bom, então que eu mostre a mesma coisa aqui. Então, ou a notícia, para ser igual, né, para ser paralela, deveria ser polícia mata bandido, ou deveria ser homem mata homem, porque aqui eu estou considerando ser na sua integridade, e aqui eu estou considerando apenas o aspecto relativo ao policial. E a pergunta que eu te faço é, por quê? Teoricamente... E agora eu te dou a resposta. Para militar. Simplesmente para isso. Porque assim, olhando do jeito que eles colocam a notícia, é para parecer que a polícia ela é ruim, que a polícia ela é mal, que ela estraga a sociedade, que a polícia tá matando homens inocentes.
Só que, na verdade, você vai olhar na prática, você lê a matéria, você sabe que não é bem assim a situação. Que, na verdade, a história é o seguinte, às vezes o cara que é um assediador invade a casa do outro e o policial chega lá e mata o cara. E aí eles põem na matéria, policial mata homem, só que ninguém conta o fato de que o cara invadiu a casa do outro, tentou agredir a mulher do outro, tentou abusar da filha do outro. Isso aí a mídia não quer contar, né? Porque a esquerda, se ela contar isso, ninguém vai defender os bandidozinhos dela, né? E aliás, se elas não defenderem os bandidos, quem vai votar na esquerda? Já pararam pra pensar isso? Pois é. Porque nos presídios, pelo menos, quem ganha é a esquerda. A direita não ganha, não. Tá entendendo agora quem tá do lado certo, quem tá do lado errado? Pois é. Põe nos comentários e a gente volta daqui a pouco. Um beijo e até lá. Boa noite, aliás, pessoal. Já é 10 horas da noite. Tá na hora já de mimir, gente. Boa noite pra vocês e até daqui a pouco.